Fala galerinha, tudo bem? Aqui com vocês, Mauro, para um vídeo rapidinho referente à lubrificação, tá bom? No caso aqui eu vou focar na Lander, mas isso aí serve, a dica serve para diversos. A Yamaha, ela recomenda o óleo da marca Yamalube, tá? É o óleo que, segundo ela, atende às especificações 100% para a qual o motor, no caso aqui da Lander, foi projetado, tá bom? E dentro das recomendações da Yamaha para a Lander, tem o de base sintética e o base mineral. Sendo base sintética, esqueci qual que é a viscosidade dele, é 10 alguma coisa, e o mineral 20W50. Por que eu esqueci o outro? Porque eu não uso, não me interessa. Eu não tenho interesse em usar aquela viscosidade, tá bom? Aqui o Yamalube e este outro aqui da Motul, ambos atendem às especificações do fabricante, que seria o que no caso aqui? APL JASO MA2, APL SI JASO MA2, tá bom? E esse outro aqui, a mesma coisa, a PL JASO MA2. Sendo este óleo compatível com as especificações ali, né, no que diz respeito aos aditivos, estabilizantes, toda essa coisa toda, que coincide com esse, pode haver uma mistura, base mineral, base sintética. Opa, 4 tempos 20W50 base sintética, base mineral, tá vendo? E base sintética. A viscosidade desse aqui, eu andei lendo as especificações direto no site do fabricante, pegando os artigos do fabricante, tá? Por que que eu optei por ele já faz um tempo? Quando eu fiz a troca do Yamalube para o Motul, foi porque na época o local que eu fui não havia Yamalube, acabei colocando Motul, isso foi na terceira troca. Então assim, a troca de 1000 quilômetros, a primeira revisão de 1000, que tinha até então o óleo sintético, eu já coloquei no Yamalube, tá? A segunda troca eu faço a cada 5.000, daqui a pouco eu vou explicar o porquê que eu faço a 5.000. Geralmente eu faço a 5.000. A segunda troca eu já comecei a colocar o Motul, certo? E qual foi a principal diferença que eu notei com relação? Quando eu passei do óleo mais fino, né, aquele sintético, para o 20W50, eu notei que o motor passou a fazer menos barulho. Então assim, eu falei, opa, caiu no quesito que eu suspeitava. Como que o motor, com as galerias dimensionadas, projetado para um óleo desta viscosidade, trabalha com aquela? Então eu fiquei meio cabreiro, por causa disso eu migrei para o 20W50, que até então ainda está dentro das especificações. E se eu não estou enganado, anos atrás, há 28, 29 anos, este motor foi projetado para 2050. Bom, o motor trabalha muito bem. Além da questão da batedeira, qual o outro ponto que eu notei uma diferença relativamente perceptível, né? Não vamos falar grande, perceptível. O engate das marchas, eu achei que ele é muito mais suave com esse daqui. Talvez por quê? Talvez pela base sintética. E qual que é a principal diferença, até então, da base sintética para o mineral? Eu não estou falando da questão assim, outra é mineral, outra é sintético. Não, a diferença básica, técnica, o que que é? É que o óleo de base sintética, principalmente esse, ele consegue manter mais o índice de viscosidade. Ou seja, um motor que trabalha em umas temperaturas mais... Qual que é a palavra? Faltou-me a palavra agora. Vamos colocar agressiva. Extremas, né? Motor que trabalha em condições mais extremas de temperatura, blá, blá, blá. Ele consegue manter a viscosidade do óleo. Ali com mais assertividade. O óleo tem menos variações. Então ele vai trabalhar onde? Ele vai trabalhar dentro do que o engenheiro químico, o fabricante, planejou, ok? Tem um outro item muito importante, que eu não vou abordar agora também, o que que é? Óleo para regiões muito quentes e muito frias, né? Regiões muito frias, como por exemplo, Ushuaia. O Ushuaia, você dá uma partida num carro ou moto, um motor em geral, naquela região você tem que ter um óleo mais fino, por quê? O óleo ele vai estar mais grosso, mais denso, né, devido ao frio. E com isso demora um pouquinho mais para subir, blá blá blá, aquela coisa toda. Por isso a importância de dar uma leve esquentadinha no motor pela manhã, quando você dá a primeira partida, né, seja de manhã ou seja à tarde, esperar alguns segundos ali, para o motor assentar, dilatar um pouco, chegar próximo às condições ideais de trabalho dele. Se bem que o motorzinho a ar nunca vai estar ali na condição ideal, né? E um outro item muito polêmico aí na internet, o que que é? É com relação a quando fazer a troca de óleo, né?
A galera fala muito, troca a cada 1.000, a cada 2.000, 1.500. Existem diversas teorias aí da galera de internet. E qual que é a minha opinião a respeito disso? O motoboy, vamos falar do motoboy, que trabalha ali em São Paulo, né? Uma região com muito anda e para, aquele trânsito denso, tudo. E final de semana ele adora catar uma rodovia. Você há de concordar comigo que a rodovia, a moto dele vai trabalhar em condições muito diferentes do que aquele trânsito intenso da cidade. Ela vai trabalhar resfriada, menos dilatada, tudo isso daí. É certo que esse óleo vai envelhecer mais rapidamente. Eu não trocaria, se eu fosse motoboy trabalhando nessas condições, eu não trocaria os 5.000. Por que que eu troco os 5.000? Eu pego rodovia direto. Quando eu ando aqui na cidade, eu moro no interior, não tem trânsito, não tem nada. Então a minha moto nunca trabalha nas condições severas que a moto de um motoboy, por exemplo, trabalha. E como que nós em casa podemos avaliar se o óleo está gasto ou não? Pela cor? Pela viscosidade? Não dá, tá? Realmente não tem como avaliar isso em casa. Por que que não tem como? Eu praticamente ando 90% do tanque dela na gasolina, né? 90% dos abastecimentos na gasolina. É mais caro que o álcool? Sim, é mais caro, só que a gente tem uma autonomia muito maior, o que para mim é muito importante, porque por dia, quando eu pego para ir trabalhar na empresa, é no mínimo 150 quilômetros. Então, assim, as visitas ao posto, elas ficam mais prolongadas, tá? Então, assim, eu tenho que visitar o posto a cada 2 dias. Se eu puser o álcool, é a cada um dia e meio. Como motores 4 tempos que trabalham com gasolina, seja carro ou seja moto, aliás, o carro está aqui, seja carro ou seja moto, o que que acontece? A gasolina ela tem propriedades que escurecem muito rapidamente o óleo, tá? Então você colocou um óleo, trabalhou na gasolina, rapidamente o óleo vai ficar preto. Você fez a troca, pôs aquele óleo bonitinho, já andou, ficou preto mais rápido ainda. Por quê? Porque as galerias estão impregnadas com aquele óleo preto, tudo isso daí. A galera dos anos 80, eu sou de 76, cresci nos 80, tive meu carro nos anos 90, né, e o primeiro carro ele foi a álcool, eu fazia a troca a cada 5.000, e era somente a álcool, porque não existia flex naquela época. O óleo dele era sempre limpo, porque o álcool já não faz essa sujeira. Então, pela cor, você, meu amigo de casa, não tem como avaliar as condições do óleo. Pela viscosidade, também não, teria que fazer um teste químico para saber se o óleo está gasto ou não. Existem alguns aparelhos que você tira um pouco do óleo, uma certa quantidade, coloca lá o sensor dele, ele vai avaliar o quanto que aquele óleo ainda tem de vida, né? Ele está em 80% da sua utilização, 70%, ainda pode utilizar 30%, né? O que que seria 30%? Por exemplo, o fabricante do óleo diz que ele aguenta 5.000 quilômetros. Vamos arredondar as contas aí, 10.000 quilômetros. Você andou 70%, já andou 77.000 quilômetros, podendo andar quase 3, tá? Então, assim, em casa, aquela galera especialista que pega a mão e faz assim, né? Tem alguns que até cheira o óleo, esquece. Isso não funciona de nada. Outros falam, olha, tá soltando limalha de ferro aqui, então tá na hora de trocar. Meu amigo, se o teu motor tá soltando limalha de ferro, não é apenas a hora de trocar o óleo, é a hora de fazer uma revisão mais agressiva, né? Mais avançada aí no motor, porque não é normal soltar limalhas de ferro. Quando o motor é 0 bala, ele pode até acabar soltando alguma coisa, mas com uso contínuo não é. O óleo é para sair isento de qualquer impureza, tá? 99% das vezes sai limpo, 100% não vou falar, acho que nem o fabricante falaria. Perfeito? Eu troco a cada 5.000, óleo e filtro sempre. E, novamente, se eu trabalhasse com essa moto em cidade, ande para, farol, eu faria a troca um pouco antes, mas não com 1.000 quilômetros. Pode ter certeza que não seria 1.000 quilômetros. Mas isso é opinião minha, e você aí? Fala aí sua opinião com relação à troca. Mas sem descer a lenha, porque não há necessidade, né? O intuito deste vídeo aqui, o principal, o que é? Jamais misture óleo de fabricantes diferentes, certo? Por quê? Porque temos aqui um óleo com a mesma especificação técnica, 2050, 2050, mais a questão dos aditivos e tudo, base mineral, base sintética. Caso você misture eles, pode acontecer o quê? De um óleo anular o efeito do outro e ó, bau, aí sim você tá lascado. Fechou? Grande abraço.